E no vídeo de hoje vou tratar de escolha e uso de palavras. A escolha de palavras na linguística, conhecido como nível paradigmático, seria o nível vertical da linguagem, seria assim para Saussure. Ela é o que o nome diz. Você, em vez de usar uma palavra, usar outra. E nisso aí a gente tem vários níveis. Nível mais popular até o nível padrão, ou do chulo até o nível culto. E a escolha das palavras pode indicar o grupo a qual a pessoa pertence, se a pessoa, por exemplo, utiliza gírias, que denota que ela pertence a tal grupo, se ela usa regionalismos, isso mostra a região geográfica a qual ela pertence, se ela usa um jargão que mostra a profissão que ela exerce, por exemplo, o jargão médico, em que ele fala, você está com astenia e dispneia, para dizer que você está com fraqueza e falta de ar, ou você está com anosmia, para dizer que o paciente está com perda de olfato, e assim vai. Cada profissão tem o seu jargão. E aí, na escolha das palavras, existem também os estrangeirismos, né? Hoje em dia é bonito, em vez de falar começou, falar startou. Então, neologismos misturado com estrangeirismo, neologismos que são formação de novas palavras. E aí os termos chulos, que são palavras bastante vulgares, e até os palavrões, que a intenção não é nem mais veicular um sentido, mas sim agredir o interlocutor. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje não é nem em relação a isso, que já é muito tratado na escola, para as crianças, no ensino médio, é realmente uma escolha vocabular num sentido quase ideológico, uma escolha vocabular que tem sido feita muitas vezes e passa despercebida para grande parte da população. Uma palavra que tem sido muito usada, por exemplo, é natural, natureza. Isso vai contra a natureza, isso não é natural, para agredir determinados grupos, como se determinadas práticas não fossem naturais, por exemplo, a homossexualidade, sendo que a palavra natural vem de natura, do latim, e o latim é uma língua de um povo que era um grande adepto, grande praticante da homossexualidade. E, na verdade, então, não tem nada de natural em dizer que a homossexualidade não é natural. Na verdade, é uma coisa forjada pela história. É altamente histórico e não natural achar a homossexualidade não natural, por assim dizer. Mas aí que entra, né? A gente que estuda a linguagem não acredita, não tem crença em nenhum termo, por exemplo, falar que isso é natural ou não é natural. Eu falo assim de uma maneira crítica. Esse significante natural pode receber vários significados e um desses significados aquele que visa agredir determinado grupo. Outro termo que põe bastante problema é o termo útil e inútil. Utilidade, que é um termo usado para desvalorizar também determinadas práticas, determinados grupos, determinadas existências. Uma vez até me perguntaram, por exemplo, por que eu gostava de gatos, sendo que essa pessoa acreditava que os gatos eram animais inúteis. E eu falei para essa pessoa, eu falei, você é um grande educador, então se a gente amar somente aquilo que é útil, pode-se proibir todas as coisas inúteis ou reprimir o que é tido como inútil. Mas a grande questão que parece ocorrer é que a utilidade está ligado a um preço pecuniário mesmo, um preço de dinheiro também. Um preço ou um serviço. Essa pessoa disse que os cães são úteis porque oferecem um serviço, por exemplo, vigiar a casa. Então, um cão que não oferece esse serviço já seria inútil. Mas o que parece estar ligado a essa questão da utilidade é oferecer quase um preço mesmo em dinheiro. Mas eu lembro de Nietzsche, que diz que aquilo que tem um preço tem muito pouco valor. Tudo aquilo em que a gente pode colocar um preço tem muito pouco valor. Então, amo sim as coisas inúteis e lembro do Paulo Leminski, que dizia que a poesia é o inutensílio, né? E eu penso exatamente isso. A poesia ela não é útil nesse sentido de uma utilidade capitalista, mas ela não tem preço. Ela não tem preço no sentido que o valor dela excede qualquer preço que se possa colocar, porque a poesia pode oferecer uma nova visão de mundo. E isso realmente não tem preço, mas tem um grande valor. E daí, dar valor à poesia, para mim, por exemplo, vem esses termos como gasto com educação, que para determinado governo, como o nosso atual, né, é um gasto com educação. Fica aí o questionamento, é investimento ou é gasto? A escolha do vocabulário diz muito sobre
a forma como aquela pessoa que enuncia as palavras encara determinada prática. Se a educação é um gasto, para essa pessoa não tem valor. Se a educação é um investimento, então tem valor. Outra coisa que a gente se lembra é de como foi veiculado o crescimento do produto interno bruto na época do governo Dilma. O produto interno bruto, o PIB, no governo Dilma, cresceu em média 2,7% ao ano e foi chamado de PIBinho pela imprensa. E foi dito pela imprensa que o produto interno bruto avançou. O produto interno bruto avança 0,1 com Temer. Então, o produto interno bruto pode estagnar a 2,7 de crescimento ou pode avançar a 0,1, dependendo do apreço que a pessoa que veicula a informação tem por aquele a qual ela se refere. Foucault faz uma grande crítica ao uso da linguagem. Ele tem seu livro As Palavras e as Coisas. As palavras e as coisas são intermediadas pelo ser humano. E o ser humano sempre vai ter uma impressão, uma distorção, uma intenção. Isso que é chamado de verdade não é uma coisa límpida. A linguagem, ela cria as suas verdades. O ser humano sempre está intermediando com as suas intenções. Então, é impossível uma linguagem que veicule uma verdade, linguagem que espelhe cristalinamente uma verdade e que apague completamente o ser humano que veicula, que expressa essa linguagem. Isso não existe. O ser humano sempre está ali intermediando e ele traz suas impressões, suas intenções. Isso mesmo que a gente chama de verdade é uma criação do ser humano, é uma criação histórica, uma criação psíquica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como o vocabulário tem sido escolhido, né? E a gente que estuda linguagem até ri assim, quando vê os professores ensinando que tal determinada linguagem é informativa, determinado texto é informativo. Por quê? Um texto informativo é aquele que informa, não traz a impressão do autor. É um texto límpido, que reflete a realidade. E a gente que estuda a linguagem sabe que isso é impossível. Não existe um texto que não traga impressões do autor desse texto. Então, texto informativo só serve realmente para dar um pontapé inicial no estudo dos textos, mas para a vida real não é assim que as coisas funcionam. A escolha das palavras que estão inseridas naquele texto vai trazer muita coisa do autor e é impossível fugir da ideologia. Então a reflexão que eu quis trazer aqui nesse vídeo foi muito mais essa questão da escolha vocabular nesse sentido, quase ideológico, mais do que uma aula de todos os níveis de linguagem. Espero ver vocês no próximo vídeo e até lá!